Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Nós vamos aqui estar lendo por inteiro um momento muito especial depois da ressurreição de Jesus. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, e 60 estádios de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam: ele era um profeta poderoso em palavra e em obras diante de Deus e diante do povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria redenção a Israel, e hoje, o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e esses disseram que ele estava vivo, que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhe disse: como vocês custam entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas? Não devia Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistindo muito: fiquem conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então, entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantando-se, voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esta manhã. Agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui te agradecendo pelo quanto o Senhor tem sido bom com cada um de nós. Obrigado porque nós cremos que a Tua palavra, ela é direção para as nossas vidas. Mais do que isso, ela nos alimenta para os dias que nós estamos vivendo. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui como irmãos, como família, como igreja. E nós queremos viver aquilo que o Senhor tem como propósito para cada um de nós. Por isso eu peço nessa manhã, abra os nossos olhos, desperta-nos, abra o nosso entendimento nessa manhã, nos direcione. Em nome de Jesus, peço uma bênção especial sobre todos que estão aqui. E que essa mesa posta seja não apenas um símbolo, mas seja uma direção para cada um de nós. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é: tenha os olhos abertos. Abra bem os olhos. Abra bem os olhos para os dias de hoje. Não sei se você já teve a experiência de você estar com pressa e você começar a procurar as coisas que você precisa e você não acha. Às vezes, a gente sai correndo e procurando o óculos e o óculos está na cabeça, igual o Roberto. Né? O Roberto, às vezes, ele tem essa atitude. E ele fica perguntando: cadê o óculos? Eu falo assim: usa esse que está na sua cabeça por enquanto até achar outro. E ontem eu estava aqui com uma Sara, a gente estava fazendo algumas reformas, não sei se você percebeu, mudou muitas coisas, bateria nova, né? E temos aí vocalistas novos, né? Parece que a voz até mudou, né? Hoje eu não sei se só foi eu que percebi, mas muita coisa diferente. E aí eu estava conversando com uma Sara, a gente estava trabalhando, e eu falava para uma Sara assim: Massaro, cadê o estilete? Ele falou: eu te dei, você estava com ele na mão. E eu falei: mas aonde que está o estilete? E a gente procurando, e estava bem na frente. Quantas pessoas aqui já saiu de casa também procurando o celular? E cadê meu celular? Cadê meu celular? Eu já vi muita gente fazer isso. E o celular estava na mão. Na mão, mas o pior é na mão. O pior não é na mão. E aí você deve estar perguntando assim: isso é um problema? Precisa de médico? Não necessariamente. Alguns casos precisam ser realmente examinados. Mas é muito comum para o dia que nós estamos vivendo hoje. Você está preocupado, correndo. Nós estamos correndo o tempo todo. E nessa correria nós acabamos esquecendo aquilo que é importante. E a gente deixa de dar atenção para aquilo que realmente importa. Era o que estava acontecendo, logicamente, com esse momento, com esses 2 discípulos de Jesus caminhando em direção a Emaús. Presta atenção. Tem muita gente que fala de Deus, tem muita gente que lê sobre Ele. Mas no momento, na caminhada, tem uma dificuldade muito grande de perceber que Deus está com essa pessoa. Nós, se não tomarmos cuidado, nós perdemos a possibilidade de ver e sentir e participar da presença de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente está tão preocupado, e assim como esses 2 homens, eles estavam com uma expectativa tão grande daquilo que Deus ia fazer, e na realidade não conseguiram reconhecer o próprio Senhor Jesus. Jesus estava caminhando com eles, preste atenção. E eles estavam ali, eu acho interessante essa ironia de Jesus, porque eles perguntaram assim: por que vocês estão tristes? Do que vocês estão comentando? Nesse exato momento eles falam:
Você é o único em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? E Jesus, ele olha e fala assim, o que está acontecendo? As coisas que aconteceram nos últimos dias. Quais? Mais ou menos assim, me explica, porque eu tive 3 dias fora, eu fui dar uma visita no inferno por conta de vocês, e agora eu tô chegando agora, então eu estive fora, então me atualiza. Mas aí eles vão e explicam para Jesus. Ao explicar isso para Jesus, o que Jesus ele faz? Jesus ele começa a expor as Escrituras. Agora há uma pergunta, o Gabriel me perguntou assim, mas por que não reconheceram Jesus? Por que não reconheceram Jesus? Jesus estava com um corpo glorificado. E é o que vai acontecer comigo e com você, amém? Então ele estava diferente, provavelmente também à noite, né, estava anoitecendo, estava escuro. Eles não se deram conta de que era Jesus. Provavelmente a sua voz mudou, melhorou, né, o seu físico, a sua aparência completamente glorificada. Só que eles não perceberam que era o próprio Senhor Jesus. Mas uma coisa interessante, você observou o que eles disseram? Acaso vocês não perceberam? Enquanto ele falava, enquanto ele citava as Escrituras, o nosso coração ardia. O nosso coração pegava fogo. Igual nós cantamos aqui, nosso coração queimava. Porque era uma palavra, não era qualquer palavra. Era uma palavra de vida eterna. Jesus era a palavra, ele trouxe esse alimento para o coração deles entristecidos no momento. E eles sentiam. E aqui está um princípio muito importante, preste atenção. Emoção não é revelação. Às vezes a gente se emociona, a gente fica impactado. Quantas pessoas saem do culto, essa palavra foi forte hoje. E as pessoas dizem, pastor, como a palavra foi forte hoje? Né? Assim, quando o Code prega, quando o Hitoshi prega, quando a gente está falando sobre a palavra, essa palavra foi para hoje. Eu precisava ouvir isso. Mas na segunda-feira não tem mudança. Não há mudança nenhuma. Não há diferença nenhuma. Porque a palavra, ela queimou. Porque ela tem propósito e tem direção. Mas preste atenção. A nossa expectativa errada a respeito do que Deus quer fazer pode nos impedir de viver aquilo que Ele tem para nós no momento. O que falta? Decisão. Viver com fé naquilo que Deus já disse. Deus ele disse que você é filho, amém? Você vive como um filho? Viva como um filho. Uma pessoa amada, que independente do que você fizer, você é alvo do amor dele. Alvo do amor de Deus. Domingo passado o Code frisou muito isso. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é amado por Deus. Isso é uma coisa que você não pode ter dúvida. Jesus caminhou com eles e disseram, olha, importa que o homem, o filho do homem, seja crucificado, mas ele vai voltar. E importa que ele vá porque ele precisa enviar o Consolador. Alguém melhor. Ele diz assim, alguém melhor do que eu precisa vir. Mas ele disse, Jesus era a palavra. Se esses homens estivessem crendo naquilo que Jesus disse, isso não teria acontecido. Andar com ele, falar dele e não perceber a sua presença, a glória de Deus, no momento que a gente está caminhando, isso é incredulidade na palavra de Deus. Por isso que a parte fundamental deste ano, do tema deste ano, é ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Quando a gente ouve e pratica, isso se torna cada vez mais evidente. A palavra de Deus, eu estou vivendo a palavra, eu estou obedecendo a palavra, eu estou praticando a palavra. Chega um momento que isso faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa vida. Começa a desconstruir mentiras, enganos, e começa a construir um novo fundamento que Jesus falou que ia ser estabelecido. Então, quando a gente olha aqui, se esses caras fossem fazer um tema de uma mensagem, eles iam falar o caminho da frustração. Por quê? Eles mesmos disseram. Veja lá no versículo 21. Vamos ver de novo. Versículo 21. Versículo 21, ele diz assim, contudo, esperávamos que era ele que entraria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Faz 3 dias que Jesus morreu. Expectativa errada. Às vezes tem pessoas que ficam assim, quando Deus fizer, eu vou agir. Sendo que na realidade ele está falando assim, haja, que aí eu faço. Às vezes as pessoas elas ficam, quando Deus falar, ou quando Deus operar, quando Deus mudar o meu marido, quando Deus mudar... Na realidade, Deus não está mudando as coisas. Por quê? Porque Ele quer mudar você diante das circunstâncias difíceis. Isso é princípio, é assim que Deus age. E às vezes a gente está com expectativa. Não, Deus vai vir, Deus vai fazer, Deus vai prover. Esses homens, eles tinham caminho. Jesus ele disse assim, olha, permanecei firmes, vocês precisam caminhar, vocês precisam ter fé. Mas eles estavam numa expectativa, ele morreu. O que eles estavam dizendo, eles não quiseram dizer com essas palavras. Mas eles estavam falando, ele morreu, 3º dia já. Faz 3 dias, ou seja, acabou a nossa esperança. Achamos que Ele era a nossa salvação, a redenção de Israel. Mas Deus, até hoje, não mudou a situação de Israel. Por quê? Porque Ele quer mudar o coração do homem. Ele quer transformar o coração do homem. Ele quer que a gente viva como Jesus viveu, pela fé. Realizando milagres, transformando esse mundo, fazendo ele melhor, sendo luz nesse mundo. E não é só isso, o que Ele quer? Ele quer trazer para nós uma dependência dEle. É muito comum as pessoas acreditarem que no momento bom elas estão totalmente independentes de Deus. Isso é inconsciente. Mas Deus, como um pai, Ele diz assim, filho, não fica longe de mim, caminhe comigo, desfrute da minha presença. Às vezes você está passando por uma situação difícil, e às vezes vem a dúvida, onde está Deus? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não está comigo? Deus está conosco. Jesus, Ele falou, você acredita em Cristo? Você acredita nas palavras de Jesus? Você acredita que Jesus mente?
Permanecei firmes, porque eu venci o mundo. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus disse, Ele está comigo, Ele está aqui, Ele está comigo e com você. Não importa o que a gente esteja passando. Olha, eu já não me desespero mais. Por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. Eu só peço, Senhor, me dê direção. Abra os meus olhos porque eu não estou enxergando. E os olhos desses homens estavam fechados. Talvez era isso que eles precisavam pedir ao Senhor. Esperávamos. Expectativa errada. Qual é a expectativa que você está tendo em Deus? Às vezes você está esperando que Deus dê a oportunidade correta. Mas a Bíblia diz assim, que nós devemos colocar o nosso pé, né, nas águas para que o mar se abra. O mar não vai se abrir para que a gente entre. Mas é necessário alguém que dê o primeiro passo. Qual é o primeiro passo que você está dando? Será que nós não estamos esperando que Deus faça algo maravilhoso e milagroso na nossa vida? Ao invés da gente agir por fé, ou com fé, como Jesus ele nos ensinou, a verdade ela é muito simples. A frustração ela vem com expectativa errada. Esses homens estavam andando frustrados, entristecidos, porque eles tiraram os olhos daquilo que Jesus disse. Outra coisa importante, os olhos fechados mas o coração aceso. Versículo 25 e 27, eles vão dizer, nosso coração ardia quando nós ouvíamos as Escrituras, quando nós ouvíamos ele dizer. É estranho isso, não é? Tipo assim, caminhando com Jesus, assim, ouvindo e dizendo, olha, eu já entendi, eu já ouvi isso em algum lugar. Né? Você já viu as pessoas falando assim? Às vezes alguém chega e fala assim, olha, fulano de tal falou, e eu realmente era tudo que eu precisava ouvir. Mas eu ouvi um monte de gente, pai e mãe, aconselhando a mesma coisa já faz tempo. Por que agora? Olhos fechados. Olhos fechados. Preocupados demais, corrida demais, expectativa demais. Não para, sem direção. Tem que fazer, tem que agir. Não tira tempo para estar na presença de Deus. Não pega a palavra que é a orientação. Não ora. Gente, quem não ora, não fala com Deus, vai ser direcionado por outra coisa. Está cheio de direções erradas nesse mundo. Está cheio de direção. Às vezes as pessoas ficam assim, eu preciso sentir, Marcos. Eu não sinto. Pastor, quando eu sentir que Deus está me direcionando, então assim eu vou agir. Mas seria muito bom, mas eu preciso sentir. Quem vive de sentimento não consegue viver por fé. Não tem como. A fé é agir mesmo sem sentir. É agir mesmo não vendo nada, mas com convicção na palavra. É agir mesmo não querendo fazer sem vontade. Palavra que traz vida, transformação para nós, ela só acontece isso quando a gente obedece sem querer. Quem que gosta de ouvir conselho? Quem gosta de ser confrontado? É difícil alguém falar que gosta. Ninguém gosta. Mas a Bíblia fala que quem ama a correção, esse é uma pessoa bem-aventurada. Quem ama a correção é bem-aventurado. Nós, todos aqui, sem exceção, decidimos ignorar vários conselhos dos nossos pais. Sem exceção. E todas as vezes eu vejo adultos lembrando disso e dizendo assim, se eu pudesse voltar atrás. Sim ou não? Obediência é o que Deus pede. A Bíblia fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, às vezes, o que a gente precisa entender aqui? Há um segredo especial. Hoje é tempo de Santa Ceia, momento de Santa Ceia, mas há um segredo especial. E eu gostaria de ver com você versículo 28, 31. Enquanto eu lia essa passagem, eu disse assim, nós precisamos conversar sobre isso, porque nossa igreja preza muito isso. Lucas capítulo 24, 28 diz assim, presta atenção. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia adiante. Ou seja, olha só, eu sei como funciona a cabeça de vocês, então vamos fazer o seguinte, continua pensando do jeito que vocês estão. Eu tenho muito mais gente, eu tenho pouco tempo, eu tenho 40 dias. E em 40 dias eu preciso fazer muita coisa. Então, deixa eu ir para frente, deixa eu procurar alguém que tem fé. Mais ou menos isso. Eles, porém, insistiram muito. Fique conosco, pois o dia já findou. Está chegando a noite, então entrou para ficar com eles. Jesus entra. Próximo. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Não foi o caminho, não foi a mensagem de Jesus, não foi. Preste atenção. Eles estavam com o melhor pregador da época. Jesus, ele estava fazendo se for ver na questão da teologia, ele estava fazendo um texto, ele estava pregando uma mensagem textual, expositiva, né? Ele estava expondo. Moisés disse, os profetas disseram, preste atenção, e ele mesmo não disse a respeito dele. Jesus estava pregando para eles, e os olhos deles estavam fechados. Tamanha era a tristeza, tamanho era a dúvida que eles tinham. Eles não conseguiram perceber Jesus, mas quando eles perceberam que era Jesus? Quando eles perceberam que era Jesus? Aqui é extraordinário. Versículo 24 e 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Quando que eles reconheceram Jesus? Quando Jesus, ele sentou à mesa e fez uma coisa que era muito comum. Ele partiu o pão e entregou a eles. Aí os olhos deles se abrem e eles olharam, eu já vi isso a algum lugar. Eu já presenciei isso. E ao ponto deles olharem assim, é ele. Não foi pela sua vestimenta, não foi pela sua postura física, não foi nada disso. Foi o que Jesus fez. Ele partiu o pão e deu a eles. Era muito comum Jesus fazer isso. Servir a mesa.
estava sempre comendo à mesa. E eles olharam e eles falaram assim, eu sei quem ele é. Só que Jesus desaparece. Deixa o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Preste atenção no que Deus está dizendo. Às vezes a gente está procurando de alguma forma se conectar com Deus. Deus está colocando uma coisa muito clara. A mesa é a coisa mais importante. É na mesa que tem cura. É na mesa que a gente quebra as máscaras. É na mesa que a gente é resgatado. É na mesa que a gente se reconcilia. Pais precisam estar à mesa com os filhos e olhar nos olhos. Às vezes a gente está esperando com uma expectativa tão grande de mudança. Deus vai mudar os meus filhos. Eu estou orando, eu estou jejuando. Eu estou jejuando já há anos pelo meu marido. Eu estou jejuando há anos pela minha família. Eu já estou jejuando há anos para tantas coisas. Mas o que Deus está dizendo assim, sente-se à mesa e viva o que Jesus ensinou. Jesus, ele partiu o pão e entregou. E Jesus disse assim, eu sou o pão da vida. Ele ensinou os discípulos a isso. Ou seja, hoje eu e você nós precisamos partilhar. O quê? Compartilhar. O quê? Jesus. O Evangelho, os seus princípios, os seus valores. Às vezes a gente está tentando provar para as pessoas que elas estão erradas. Meu Deus, pare com isso. Esses dias eu vi um estudo, um debate de 2 pastores americanos. Eles estavam dizendo assim, o problema do mundo é que o judeu está tentando convencer o muçulmano de que ele está errado. E o cristão está tentando converter o judeu e o muçulmano, e vice-versa. Qual que é o problema disso? Vai continuar tendo guerra. Vai continuar gerando guerra. Porque Jesus, ele não fez discriminação de ninguém. Ele sentava com todos. E ele partilhava aquilo que Deus o deu, a vida de Deus. Jesus, ele compartilhou coisas do reino. Ele compartilhou aquilo que evidencia a eternidade. Ele compartilhou e ele partiu o seu próprio corpo e entregou em favor de cada um de nós. Qual que é a dificuldade hoje? Preste atenção. Nós não estamos vivendo a palavra de Deus. 40 dias Jesus viveu. Se você tivesse 40 dias de vida, 40 dias, os últimos 40 dias, Deus... Você sabe o que Deus pede para você, e o médico chega, olha, você só tem 40 dias de vida, o que você faria? Gastaria a minha vida fazendo aquilo que eu mais amo. Muitas pessoas agiriam assim. Viveria tudo aquilo que eu pretendo viver. Mas Jesus, em 40 dias, ele foi atrás de quem o traiu, e ele chegou diante desse cara, e ele disse assim, olha, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. E ele perdoou esse homem. E ele foi ter com Pedro, e ele foi ter com outros, que todos os deixaram, e ele partilhou o quê? O pão da vida. A palavra de Deus. Jesus gastou 40 dias, preste atenção, foram 40 dias andando, ensinando, sentando e conversando. Mas um coração ferido faz o contrário. Um coração ressentido vai fazer o contrário. Um coração magoado vai fazer o contrário. É melhor a gente se afastar, é melhor a gente estar distante, é melhor a gente não sentar mais à mesa. Sendo que na mesa é o lugar que haveria oportunidade de reconciliação. E é onde o Espírito Santo está a nosso favor. Toda pessoa que tem o propósito, o objetivo de reconciliar, de restaurar, o Espírito Santo age nisso. Tende paz com todos, se possível, tende paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não vai ver o Senhor aonde? Não vai ver o Senhor em mim. Não vou ser reconhecido como alguém que está se alimentando do pão da vida. Não vou ser reconhecido como alguém que conhece o Evangelho, que faz parte do reino. Não vou ser reconhecido como um filho de Deus. Mas se eu me esforçar o máximo, mesmo não conseguindo me esforçar o máximo, então aí os olhos das pessoas vão se abrir. O que hoje Deus deseja que a gente aprenda? Nós precisamos partilhar do pão, para que os olhos das pessoas se abram. Elas não estão querendo saber que igreja A, B ou C é a melhor. Elas não precisam saber que o Evangelho está dizendo a respeito do que elas precisam fazer. Não. Elas estão precisando ver alguém que se apresente como alguém que está vivendo a vida de Deus, tem a natureza de Deus, por se alimentar dele. Então, isso vai ser a última coisa a ser apresentada. A última coisa é falar assim, vamos para a igreja. Não, eu tenho uma coisa para te dar. E a sua presença vai ser o alimento, ao ponto de abrir os olhos dessa pessoa. Eu estou entendendo. Por que eu estava vivendo assim? Por que eu estava caminhando desse jeito? Quantas vezes, preste atenção, na mesa, quantas pessoas foram libertas? Quantas pessoas foram curadas? Eu fui na mesa, não foi de púlpito. Foi quando eu sentei com pessoas que amam a Deus e eu ouvi o que precisava ser ouvido. E eu comecei também a ser validado naquilo que eu precisava ser validado. E dizendo assim, olha, a palavra de Deus é o único caminho para você. E foi entregue para mim a oportunidade de se alimentar da palavra, se alimentar sozinho. E eu me alimentando sozinho, eu entendi, pessoas precisam conhecer isso. Eu não posso ficar aqui mórbido, me alimentando sozinho. Não, pessoas precisam conhecer o Evangelho. A partir disso, eu senti, o Evangelho é isso. É você ser o alimento que as pessoas precisam. Pessoas doentes precisam de medicamento, precisam de alimento certo. Hoje, pessoas doentes espiritualmente e emocionalmente precisam da palavra de Deus. Não consigo ver outra coisa. Psicologia, terapia, pode ajudar. Pode ajudar. Eu tenho convicção disso no meu coração.
Porque quando a gente aconselha casais têm uma dificuldade tremenda, a gente vai, usa a psicologia, pessoas que não querem saber de Bíblia, nos procuram, eu quero aconselhamento. Porque assim, teve alguns casais que foram aconselhados e falaram muito bem, e vem, ó, eu não sou cristão, e ouvem. Então você vai e você apresenta a coisa prática, amor. E a gente trabalha em cima disso. Começa-se uma evolução. Mas chega um momento que para. Não rompe. E o que rompe? Palavra de Deus. Quando você diz, Deus tem função para o marido e tem função para a esposa. É incrível como os casais são transformados. Porém, os olhos precisam se abrir. O segredo está na mesa. E eu quero te fazer uma pergunta. Você se aproxima de Deus por expectativa daquilo que Ele pode fazer? Como uma pessoa que quer receber? Ou uma pessoa que tem para dar? Uma pessoa que está pronta a oferecer? Quando Jesus partiu o pão, os olhos dele se abriram. Quando você realmente entregar aquilo que você tem, aquilo que é alimento de Deus na sua vida, e compartilhar com a outra pessoa, os olhos deles vão se abrir. Então, marido, eu quero te pedir, pare de querer mudar a sua esposa. Pare com isso, você está piorando a situação. Esposa, pare de querer mudar. Se alimente na presença de Deus esse ano. E busque compreender em Deus. Senhor, o que eu posso fazer para ser um marido melhor, uma esposa melhor? Me dê o alimento necessário. Porque hoje eu preciso viver o propósito de Deus. Na mesa tem sentido. Na mesa tem cura. Relacionamento e restauração. Mas a mesa é certa. Hoje nós vamos participar da ceia. Eu quero convidar todos aqueles que vão participar da ceia, por favor, fiquem de pé. Convide, por favor, os japoneses.